Olá, povo de Deus, terça-feira, 1º de novembro de 2022, 31ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Filipenses 2, de 5 a 11, Lucas 14, de 15 a 24. Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Temos hoje um dos mais belos hinos cristológicos. Paulo o apresenta dando a razão do seu conselho anterior. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Com o hino, o apóstolo apresenta o exemplo de Jesus, que é a base fundamental para todo seu seguidor. Viver como Jesus viveu, assumindo na radicalidade o seu testemunho, é a recomendação de Paulo aos cristãos de Filipos e a todos nós. Esse abaixar-se de Jesus ao nível mais baixo que um ser humano podia chegar, à condição de escravo, se encontra no exemplo mais radical de Jesus no seu processo encarnatório. Fazer-se igual aos seres humanos para deixar claro que é possível, a partir da condição humana, ser alçado pelo Pai para a mais alta glória. É o que Jesus nos deixa como caminho a ser seguido. O hino tem dois movimentos, um de abaixamento e outro de elevação. O primeiro é assumido por Jesus na sua liberdade de querer igualar-se a nós. O segundo é comandado totalmente pelo Pai, que exalta seu Filho acima de todo nome. Assim temos nos versículos de 6 a 8 a catábasis, ou seja, o esvaziamento de Jesus, que sendo Deus se fez homem, tomando a condição de escravo e humilhando-se até a morte e morte de cruz. Os versículos de 9 a 11 descrevem a anábasis, isto é, a exaltação de Jesus pelo Pai ao ressuscitá-lo dos mortos e ao conceder-lhe o nome que está acima de todo nome, adorável no céu e na terra e que deve ser proclamado a todo mundo. Jesus Cristo é o Senhor. O mistério de Cristo é sintetizado de modo linear e completo. A fé do cristão encontra aqui o seu centro e sua síntese. Graças a Paulo, que não só se fez evangelizador dele, mas também, em primeiro lugar, foi discípulo e testemunha. Lucas 14, de 15 a 24. Um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las.
peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou, contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, aleijados, cegos, coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Depois que Jesus recomendou ao fariseu, dono da casa, que ao dar um banquete convidasse os pobres, pois estes, não tendo como retribuir a gentileza, abriria a porta para a sua participação no banquete que se dará na ressurreição dos justos, como retribuição dada pelo próprio Deus. Um fariseu que estava à mesa, sentindo-se incluído em tal banquete, diz a Jesus: feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Frente a isso, Jesus conta uma parábola onde passa do banquete humano ao banquete escatológico. Neste, nem todos participarão. Somente os que estiverem com plena disposição e sensibilidade para a realidade dos pobres e descartados da sociedade. Vejam que o homem que oferece o banquete já tinha uma lista de convidados. Quando o banquete estava pronto, mandou seu empregado avisar os convidados que podiam vir. Surpreendentemente, os convidados recusam o segundo convite. Nesse momento, voltam atrás com várias desculpas. Faltam com a palavra e ofendem gravemente o anfitrião. Dão como desculpa seus negócios, trabalho, família, que podem parecer atividades honestas. Será que combinaram o boicote ao banquete? Pois as motivações de fato não deveriam impedir o comparecimento ao tal banquete. O anfitrião não renuncia à festa, nem quer perder os manjares preparados. Como se sua alegria estivesse mesmo em presentear, hospedar, acolher. Sua generosidade não está condicionada pelo interesse ou pela qualidade dos hóspedes. Faz um duplo convite. Primeiro aos pobres, cegos, coxos e aleijados da cidade, depois aos que se encontram aos arredores. Estes resistem envergonhados ou incrédulos e será preciso forçá-los a vir. Casa cheia, sem espaço para aqueles que recusaram o convite. Deus é bom e misericordioso para com todos, mas nem todos respondem com generosidade à sua bondade. Assim, vemos por meio dessa parábola que o reino de Deus é como um banquete, ao qual Deus convida a todos. Ainda que os representantes oficiais, os que se julgam maiorais, recusem o convite, dando mais importância aos seus próprios afazeres, o reino permanece aberto para aqueles que comumente são julgados como excluídos. Os marginalizados, os que são descartados pela sociedade centrada nos seus negócios. Esta parábola é uma forma prática de entendermos o xeque-mate que Jesus nos apresenta. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, pois amará um, desprezará o outro. Nosso discernimento sobre o que é prioritário na vida determina bem quem somos. Um beijo no seu coração.